Olá, sejam sempre bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade ao nosso curso online gratuito para você da obra kardeciana. Estamos abordando o Livro dos Espíritos. Segunda parte, estamos abordando o último capítulo desta parte. Hoje vamos estudar um tópico muito importante, os possessos. Acompanhe comigo. É a questão 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? A pergunta é bem clara. A situação aqui é o que comumente pode se ver quando alguém age fora do controle de si mesmo, sem poder interferir nas funções motoras do próprio corpo. Allan Kardec está perguntando se os espíritos, na sua intervenção, podem estabelecer o domínio das funções motoras do corpo físico de um encarnado. E os espíritos respondem: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. O espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Então, por mais que haja essa conotação de que o encarnado age sem o seu concurso, fora do seu controle, houve um início para realizar essa conexão, houve um princípio, houve uma comunhão de interesses, porque o espírito não vai atuar sobre o corpo físico, mas sobre o perispírito. Então, o perispírito aqui continua sendo aquela chave de entendimento dessas conexões que se estabelecem por vias de interesses comuns. Então, não é um abuso, não é um excesso, não é uma punição, é um tratado de comum acordo estabelecido entre o encarnado e o desencarnado. Isso pode ter início em longas eras no passado, afinidades, sintonias que estabelecem esses concursos. É a apropriação desses recursos motores com o concurso de ambos. Questão 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos do mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Então veja como Allan Kardec, na sua condição de pedagogia, de abordagem da ciência espírita, reconhecendo que um espírito não toma o corpo do outro no lugar dele, mas que atua sobre essa ação de subjugação, de obsessão, de controle, de forma que a vontade do encarnado fica como que paralisada. Essa é a pergunta. Os espíritos respondem: sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Ou seja, o que nós chamamos de possessão, na verdade, não existe. O que existe é uma subjugação, existe uma obsessão de avançada conexão entre os agentes que assim se determinam em comunhão, em simbiose, em interesses em comum. Mas é preciso que essa denominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-lo. Então veja como as nossas fraquezas são portas abertas para o início dessa grave enfermidade que é a obsessão. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico e de exorcismo
têm sido tomados por processos. Então, vamos verificar isso nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos. Sempre existe uma conexão. E se existe necessidade de reparação física através de medicamentos, também existe muito mais a necessidade de reabilitação espiritual. E Allan Kardec vem dar sua contribuição. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Pois que, nesse sentido, não há demônios, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia, a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Então, o esclarecimento perfeito de Allan Kardec, mostrando que essa palavra não é adequada para expressar o que realmente ocorre. Que não existe culpa de nenhuma das partes. O que existe é a aceitação, o que existe é a aprovação de interesses, estabelecendo, então, os recursos da conexão nesse sentido, podendo estabelecer uma conexão com o espírito que se afastou do bem, mas que não é aquele demônio inventado pelo homem, pois esse não existe. Questão 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Então, alguém que sofreu o processo de obsessão e entrou nesse mecanismo da subjugação, da obsessão grave, ele mesmo sozinho pode libertar-se? Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Então, nós somos artífices do próprio destino. Nós temos os poderes de transformação pessoal. Basta buscarmos a renovação, basta buscarmos a educação do espírito, basta buscarmos a nova conduta, fazer nascer o homem novo, fazer a nova cultura de interesses das nossas vidas, conectando-nos com os espíritos sérios e bons e, consequentemente, com o Evangelho de Jesus. Uma vontade firme, a vontade é uma potência da alma. Nós podemos estabelecer esse concurso. E os bons espíritos vão nos ajudar. 476. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Então, aqui, Allan Kardec está adiantando alguns termos que depois ele vai ampliar no Livro dos Médiuns. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, nós temos a classificação de Allan Kardec da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. Então, a fascinação, a pessoa não percebe que está conectada com o mal. Ela acha que está certa sozinha e segue sendo manipulada pelo pensamento. Daí vem a subjugação, que é uma conexão ainda mais forte, que pode ser moral ou física. Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Então, alguém está com obsessão grave, fascinado, não percebe. Está se aproximando das raias da subjugação. Alguém pode interferir, auxiliar? E se existe essa pessoa, qual a condição dela? E os espíritos respondem: sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeie os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. Então não é porque a obsessão não tem a cura, é porque o obsidiado se compraz com a dependência. Como existe a dependência com as drogas, a dependência com o álcool, a dependência com o tabagismo, a dependência com o sexo. Existem dependências que extrapolam os sentidos, são exageros,
e que nos levam a esse mecanismo de conexão. E por agradar o obsidiado, ele assim permanece. Nem que nós queiramos libertá-lo, ele não deseja, e os bons espíritos respeitam. Até vir a dor, até vir as consequências graves, a necessidade de uma encarnação compulsória na expiação, para restabelecer o mecanismo natural da saúde integral de espírito. 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? O exorcismo não tem eficácia sobre a cura da obsessão. Ele não exerce autoridade. Os espíritos riem-se dessas manifestações. Os espíritos respondem, não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Então, um tipo de violência. A expulsão de uma conexão estabelecida por afinidade é um tipo de violência. Os bons espíritos não agem com violência. É preciso a vontade de mudar. É preciso a reforma íntima. É por isso que a cura verdadeira só acontece com o concurso da nossa libertação espiritual com o Evangelho de Jesus. 478. Pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? A pessoa tem até boa intenção, mas acaba sendo obsidiada. Como se livrar disso? E os espíritos respondem, cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar as sugestões. Mostrar-lhes que perdem tempo. Em vendo que nada consegue, afasta-se. Eis aí a fórmula. Chama-se perseverança. Perseverar no bem. Determinar-se no concurso da oportunidade de trabalho. Adquirir compromisso com o trabalho do bem. Estabelecer uma relação com o propósito dos espíritos superiores, com o bem, com o amor do Cristo, com o Evangelho de Jesus. Isso nos afasta das conexões infelizes dos processos de obsessão. 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é, em tudo, um poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então a prece será sempre um concurso valiosíssimo de energia, de libertação, de conexão com o alto. Mas se não transformarmos o pedido, a vontade, em ação, em real conquista, através do trabalho, através da obra do bem, o pedido fica teórico, sem eficiência. 480. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamar de demônio ou mau espírito que subjuga o indivíduo, desde que lhe se destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando houveres curado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades são sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade e alegoria. Compreendem bem isto, e não o esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Então, historicamente, nós sabemos que a palavra demônio vem do grego daimon, que significa espírito. E pelos homens terem inventado e determinado que somente os maus espíritos podem se comunicar, atribui-se que esses processos de obsessão estão relacionados a esse suposto ser criado e responsável pelo mal. Que, na verdade, o mal é o que existe dentro de nós mesmos. Então, o Espiritismo vem nos ensinar que o demônio criado pelo homem não existe. Se ele existisse, Deus não seria justo nem bom, ou não seria perfeito por ter criado um ser com privilégios e que se revoltaria, herdando poderes iguais aos dele.
Então, toda essa alegoria, toda essa condição estabelece com clareza na doutrina espírita que os espíritos são as pessoas que eram encarnadas e que as conexões estabelecidas entre comum acordo estabelece o processo grave dessa doença, mas que o Evangelho, o amor de Jesus, a vontade e o trabalho do bem podem estabelecer a sua libertação. Vamos continuar estudando essa doutrina libertadora, esclarecimentos maravilhosos para todos nós como ferramentas benditas em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.